pai da fotografia computacional do Google, o pai do HDR+, o pai do modo retrato com uma única câmera, o pai do modo visão noturna. Esse cara saiu do Google. Esse vídeo é só pra gente poder chorar juntos. Olha só, você que não é inscrito nesse canal, desce nesse player aí embaixo, clica no botão inscrever-se, é só clicar que você já está seguindo, e clica no botãozinho de lado, assim você fica sabendo sempre que tem vídeo novo. E você que sempre me acompanha também, deixa o like aqui nesse vídeo, que isso me ajuda bastante, beleza? Bem, antes da gente chorar vários minutos pelo que está acontecendo lá no Google, eu quero trazer uma curiosidade para vocês, porque eu adoro trazer esse tipo de curiosidade justamente nos vídeos sobre o Pixel, o Google Câmera, etc. Eu vou deixar uma pergunta aqui. Por que o Huawei Nova 2016 é muito parecido ou praticamente igual ao Nexus 6P de 2015, um ano antes? Esses dois smartphones lado a lado parecem muito mesmo. Por que eles são tão iguais? Eu vou responder no final do vídeo. Bem, pessoas, o que está acontecendo lá no Google? É uma crise? Eu acredito que sim. Primeiro porque duas pessoas muito importantes saíram da empresa. Na verdade, uma saiu e outra foi remanejada. A que foi remanejada ainda no ano passado foi o Mário Queiroz, né, que é um brasileiro, ele é muito importante lá no Google. Olha só, tem um brasileiro super importante lá no Google e você talvez nem conheça, né? Procura aí no Google que tem tudo sobre ele. Ele participou de vários projetos, vários mesmo, tá? Desde os Nexus, Chromecast e os Pixels. Esse cara foi só remanejado, como eu falei. E agora quem saiu mesmo, foi o Mark Levoy. Eu trago conteúdo sobre o Mark Levoy desde 2017 aqui no canal, porque foi o primeiro contato que eu tive com o Google Pixel, né? Foi em 2017. Bem, antes disso, um pouco do background desse cara, né? O Mark Levoy é um ex-professor da Universidade de Stanford, que fica na Califórnia. É uma das melhores e mais conhecidas universidades do mundo. Se é difícil virar um aluno, imagina ser professor de Stanford, né? E ele foi um engenheiro que ele sempre foi apaixonado por fotografia, né? Sempre trabalhou com a relação da imagem, né? Fotografia computacional, e disso muito tempo atrás, sensores de imagem, arte digital, né? Enfim, ele sempre esteve envolvido nessa área, apesar de não ser um fotógrafo, né? De não ser um artista, assim. Na verdade, assim, todo mundo é artista, né? Mas ele não é conhecido por isso, ele é um engenheiro mesmo. E ele conheceu os fundadores do Google na época que eles ainda eram alunos de lá. Então eles eram alunos de ciência da computação, alguma coisa assim. Então era um relacionamento já mais antigo, né? Eles já realmente se conheciam. Enfim, no começo dos anos 2000, o Mark Levoy desenvolveu em Stanford um projeto chamado CityBlock, mas esse projeto ele foi fundado pelo Google. E esse desenvolvimento acabou gerando o Street View, que o Google passou a usar esse nome, né? Street View. Para você ver que essa coisa ligada com fotografia, né, digital, análise de imagens, esse cara já é um especialista há muitos anos. Então ele já tinha esse relacionamento com o Google. E aí ele foi meio que a passos pequenos, dando algumas consultorias. Ele foi consultor na época do Google Glass. E aí ele começou a desenvolver um projeto de fusão de imagens, né, que é o HDR+, que a gente conhece hoje em dia, né, que é aquela coisa de juntar 9 imagens para desenvolver uma única imagem, que ela vai ter mais nitidez, né, vai ter mais resolução, vai ter menos granulado. Então ele já trabalhava essa fusão de imagem há uns 10 anos atrás, mais ou menos, e esse projeto realmente se chamava Gcam. A gente tem hoje a Gcam, né, o aplicativo para instalar, mas assim, não era nada perto disso. O HDR+, ele veio gradativamente chegando nos Nexus, né? A gente já tinha um Nexus 5X e o 6P, que eu comentei no começo do vídeo, já com essa opção de HDR+. Se você lembrar, muitos anos atrás, o HDR ele era um modo dos smartphones, né? Você ia tirar uma foto, você ia tirar uma foto normal e você escolhia o modo HDR para poder fazer uma foto com um alcance dinâmico melhor, onde as nuvens não iam estourar, o céu ia ficar um pouquinho mais, né, bem balanceado, ali as sombras não iam ficar tão escuras, enfim, a gente tinha um modo HDR. O que ele estava querendo fazer era que o modo mais importante, o primário, já fosse o HDR+, né?
E nessa época, realmente, as pessoas não se ligavam nisso. Vou deixar até um print aí do Marques, que é um dos youtubers mais famosos do mundo, que faz análise de smartphone, que na análise dele do Nexus 6P, o HDR Plus nem sequer estava ativado. Eu tô falando de 5 anos atrás, nem faz tanto tempo assim. Então, naquela época, a gente não dava tanta atenção, né? Não tinha essa importância como tem hoje, né? Hoje em dia, qualquer iPhone tem um HDR automático ativado por padrão. Um S20, um S10, o HDR é automático ativado por padrão, né? De 2011, onde surgiu publicamente o projeto Gcam, demorou 5 anos para ele ser, como é que eu posso dizer, maduro, né? Para ele bater o pé no chão e dizer, é isso daqui, chegamos nesse resultado, que foi com o primeiro Pixel em 2016, 5 anos depois. Então esse cara que era um professor, ele desde 2014 passou a ser um engenheiro full time, né, de 8 horas por dia, eu diria assim, do Google. Então ele trabalhava para o Google e com o Google, e de 2014 até 2020 ele, na minha opinião, revolucionou a fotografia com o smartphone, porque a gente saiu daquela fotografia de sensor. Quando eu falo fotografia, eu nem sei se esse termo existe, tá? Eu comecei a falar esse termo e para mim faz sentido. Mas talvez eu tenha criado, não sei. A fotografia de sensor é simplesmente o quê? É a luz entrando no sensor, o processador do smartphone interpretando aquela luz, né, filtrando os pixels azul, verde e vermelho, aplicando saturação, contraste, nitidez e gerando uma imagem. É isso, é uma fotografia de sensor. A luz entra e tá aqui a foto. Agora, a fotografia computacional não. O celular, quando ele vai registrar essa luz, essa imagem, esse objeto, ele analisa, ele vai entender se aquilo ali é uma pessoa. Então ele vai analisar onde está o rosto. E aí o que é que o pixel normalmente faz, né, contra a luz e tal, ou um modo retrato, ele dá uma preferência para o rosto e balanceia a luz do rosto corretamente. No modo retrato ele vai analisar onde tem os fios de cabelo, né? Pixel por pixel ele vai analisar os fios de cabelo. Então a fotografia computacional, ela não só registra, ela analisa e entende o que é que está sendo registrado. E a partir daí, ela aplica alguns algoritmos para melhorar a foto de acordo com o que ela está fotografando. Essa é a grande diferença. E esse cara, ele revolucionou, né, a fotografia no lado do Google. E aí as outras empresas viram, as outras fabricantes começaram a ver, começaram a correr atrás. E na minha opinião é sempre assim, quando a Apple começa a correr atrás disso, né, para não ficar atrás disso, e aí você vê que o negócio é sério. E aí a Apple correndo atrás, as outras empresas continuam correndo mais atrás ainda. E aí, graças a Deus, a gente tem essa concorrência maravilhosa que hoje em dia você consegue tirar boas fotos com qualquer topo de linha. Então era um cara que fazia muita diferença no Google. E ele saiu. Em março, ele abandonou o projeto. Ele não ficou nem até o lançamento do Pixel 4a, que provavelmente vai ser do dia 22 de maio. Talvez o Pixel 4a seja o último projeto que ele participou. Não sei. Se ele vai para alguma empresa, eu não sei. Eu vou deixar aquela curiosidadezinha, a resposta daquela curiosidade que eu comentei no começo do vídeo, que é o seguinte: o Huawei Nova 2016, ele era para ser o Google Pixel 1. A Huawei ia fabricar o Pixel 1. Por isso que até existiu o projeto, existiu o design, um design que inclusive eles continuaram a tendência do Nexus 6P, e aí a HTC tomou conta e a HTC lançou o Pixel 1. Porém, as partes internas do Pixel 1 fazem parte do HTC One A9. Ele não tem assim todas as características, mas teve um projeto de modificar esse HTC One A9 e transformar no Google Pixel 1. Fica aí a curiosidade. Vocês nem sabiam que existia esse Huawei Nova de 2016? Pois existiu e foi vendido e tem até review dele. É isso, meu povo. Queria agradecer demais para quem ainda está acompanhando, mesmo na quarentena, os poucos vídeos que estão saindo aqui nesse canal. Eu sei que o canal tá parado, mas eu valorizo demais as pessoas que ainda estão vindo aqui, ainda estão me acompanhando, né, em todas as outras redes sociais.
tô interagindo demais, tô criando muito conteúdo lá pro Twitter. Todo dia tem uma novidade, todo dia tem uma discussão sobre uma câmera, um smartphone, um lançamento, uma novidade lá no meu Twitter. Se você não me segue, segue aí, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!